Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, amanhã, quinta-feira, nós celebramos o dia da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, dia 13, completam-se 40 dias depois do domingo de Páscoa. E 40 dias depois da ressurreição, Jesus volta aos céus. E quais foram as últimas palavras, as últimas ordens que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos antes de voltar aos céus? Em Atos 1, capítulo 1, versos de 3 em diante, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estavam vivos. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vejam que Jesus está reunido com eles, e aí então Jesus antes tinha dito para eles esperarem até que o Espírito Santo fosse derramado. O cristianismo, que é a vida em Cristo, ela só é completa quando somos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, que foi 50 dias depois da Páscoa. Então, daqui a 10 dias, de amanhã a 10 dias. E é interessante vermos que, naquele momento, os discípulos perguntam para Jesus: quando o Senhor vai voltar? E Jesus faz questão de dizer: olha, aquele momento ninguém sabe. É de autoridade exclusiva do Pai. Por isso, muito cuidado. Existem algumas pessoas que ficam tentando marcar a vinda de Jesus. Não, olha, está acontecendo isso, e soma e faz conta. Ninguém sabe. Jesus disse que isso é exclusivo do Pai, só Deus sabe. Ou seja, a vinda de Jesus será como ladrão. Quando ninguém esperar, isso vai acontecer. E é interessante que Jesus diz que Deus tem autoridade. Deus tem autoridade e Ele nos deu o poder. Quem tem autoridade, ele pode delegar funções. E poder é autorização. Deus tem autoridade e Ele nos deu poder. Ele nos autorizou e Ele nos autorizou a pregar o Evangelho, a falar do amor de Jesus. Os cristãos recebem poder, autorização. E essa autorização nós recebemos para sermos testemunhas de Jesus. E é interessante que Jesus diz para ele: olha, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, essas palavras, tanto em e como e, nos dá a ideia de simultaneidade. O Evangelho deve ser pregado ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como Samaria e até os confins da terra. Traduzindo para os nossos dias, o Evangelho deve ser pregado no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Algumas pessoas às vezes argumentam: mas por que a igreja deve investir em missões lá na África? Tem tanta gente que não conhece Jesus aqui. Porque a ordem de Jesus foi para que o Evangelho fosse pregado aqui e lá. Imagine o seguinte: nem todo americano é evangélico, nem todo americano segue a Jesus, mas os norte-americanos vieram e evangelizaram o Brasil. Por isso, cabe a nós brasileiros agora fazer o mesmo.
E é interessante que quando Jesus estava subindo aos céus, ascendendo aos céus, por isso chamamos de ascensão, os discípulos ficaram com os olhos arregalados, estupefatos. Oh! E aí os anjos disseram, por que vocês estão olhando para os céus? A vida segue. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. E esta é a grande convicção que nós cristãos temos. O Jesus, nosso Senhor, que foi crucificado, que ressuscitou, que voltou aos céus, ele voltará. E ele voltará como rei, para reinar sobre toda a terra. E aqueles que o servem, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, reinarão com ele. Por isso, pense nisso. Nós temos poder. Poder não é sinalismo, poder não é milagres, não. Nós temos autorização. E a autorização de Jesus é para sermos testemunhas. Que nós sejamos testemunhas fiéis do Senhor fiel e verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá.